O Samuel Borsman, Balda, manter essa base de time, quem podemos trazer para o ano que vem? Cara, quem podemos trazer, eu não sei. Mas nós temos que trazer para grupo um zagueiro. Fala, gurizada! Vambora, vamos aos cortes desta noite. As coisas mais importantes que foram ditas durante o dia. Antes, quero dar um recado para você que está com o nome sujo, hein? Te atrapalhou com uma dívida, não conseguiu pagar e agora está com o CPF negativado, o CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. O que tu faz agora? Tu tá trancado. Ah, Baldasso, tem que pagar o que eu tô devendo. Mas tu pode também limpar o teu nome agora, antes de pagar o que tu tá devendo, com a Life Assessoria. Isso, numa ação rápida, segura e eficaz, eles vão limpar o teu nome imediatamente para que tu volte a ter crédito, para poder trabalhar até para pagar o que tu está devendo. Então, agora entre em contato com eles nesse WhatsApp. Vamos para os cortes. A primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, a seleção brasileira joga em datas FIFA que não tem jogo do Internacional. Tu tá falando daquele negócio de um dia depois, de poder desfalcar e tal. Se o Alan Patrick, ele não enfrentaria o Bragantino. Por exemplo, que para variar pela terceira data FIFA seguinte, pela terceira data FIFA seguida, o Inter joga um dia depois da data FIFA com um time misto, porque os caras da data FIFA não podem jogar. O que é um absurdo, né? Um absurdo completo. Mas sobre a questão do Alan Patrick, eu falei bastante ontem, mas eu só quero sublinhar o seguinte. Eu tenho duas visões para colocar, e as duas são colocadas na nossa enquete. A visão de Colorado. Visão de Colorado, eu não quero que ninguém seja convocado para a seleção. É só para encher o saco, para atrapalhar, para mexer com a cabeça do jogador. Agora, eu sou obrigado a pensar em justiça, pensando no Alan Patrick. É óbvio que o Alan Patrick tinha que estar na seleção brasileira. É óbvio que não há nenhuma argumentação que o tire da seleção brasileira neste momento. Na bola, ele é o melhor da função entre todos os brasileiros existentes na face da terra, neste momento. Na bola, não há meia melhor do que ele que tenha nascido em território brasileiro. A questão da idade, que ele vai ter 36 anos na próxima Copa do Mundo, é uma argumentação que poderia valer se valesse para todo mundo, né? O Neymar, o Casemiro, todos vão ter 36 anos. Ah, mas é o Neymar, tá bem. Só que é o seguinte, cara, nós estamos começando a fazer fiasco nas eliminatórias. Nós temos que ter os melhores jogando. Quando me venderam a ideia de seleção brasileira, quando eu tinha 5 anos de idade, me disseram, os melhores do momento serão convocados. O Alan Patrick está entre os melhores do momento, então ele deveria estar convocado. Deveria estar convocado. Agora, também vou dizer para vocês o seguinte, nós estamos fazendo um alarde em relação a isso, fazendo um alarde, ele não vai ser convocado. Tem convocação agora para a data FIFA do começo de novembro, não vai ser convocado. Não vai ser convocado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a partir deste momento, não há como a gente estabelecer como referência do Internacional no Campeonato Brasileiro de agora por diante, tomando como base o que já aconteceu. É outra história a partir de agora. E é outra história não por ser outro treinador, até porque o Cudê começou mal também. É outra história pela dedicação exclusiva a esta competição, pelo Inter ter conseguido, enfim, montar um time titular muito bom por qualidade, por sinal, muito bom time titular do Internacional. E pela possibilidade no momento, até pelo que os outros estão jogando, de o Internacional avançar de forma significativa. Não sei a que ponto. Não sei a que ponto. Eu não quero falar ainda em vaga Libertadores da América, porque nós estamos a 9 pontos do G6. 9 pontos do G6. Então eu quero falar sobre os próximos jogos. Eu acho que o Inter tem total condição de vencer o Vasco. Esse é o jogo mais difícil entre os próximos, tá? É o jogo mais difícil pelo seguinte, porque o Vasco está desesperado. O Vasco vai ter um São Januário lotado. O Vasco está à beira do rebaixamento de novo. Seria a 6ª vez, eu acho, na sua história. Então o Vasco está desesperado. Desesperado. Tá? Mas o Inter é melhor que o Vasco. O time titular do Inter é melhor que o Vasco. E vai todo o time titular a campo. Vai todo o time titular a campo. Depois o Inter pega o Curitiba e o América em casa. 2 jogos para ganhar. Com, inclusive, alguma facilidade. Então eu acho que o Inter pode fazer um restante de campeonato brasileiro importante. A ponto de que eu não sei. Mas importante. O Inter, a partir de agora, ele é favorito na maioria dos jogos que jogar. Essa é a verdade. Vamos pegar os próximos jogos do Inter que estão na tela. Contra o Vasco, o Inter é favorito. Contra o Curitiba, o Inter é favorito. Contra o América, o Inter é favorito. Contra o Cruzeiro é favorito. Contra o Fluminense em casa é favorito. Só não é contra o Palmeiras fora. E olhe lá. Então vamos embora. Só que vai ter que confirmar em campo. Nós vimos o Inter contra o Santos, que da mesma forma que tinha feito em jogos anteriores, produziu bastante.
mas a diferença foi que botou a bola para dentro, foi efetivo. Vai se manter isso? O Inter vai continuar sendo efetivo? O Inter vai continuar produzindo bastante e aproveitando bem as suas chances de gol, como foi contra o Santos? Se fizer isso, o Inter ainda pode levantar bastante nessa tabela de classificação. O time titular do Internacional é muito bom time. Rocher, Bustos, Mercado, Vitão e René. Johnny, Maurício, Arangues, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Esse é um belo time titular. O meio-campo, especialmente, é muito bom. Muito bom. E, para mim, irretocável. Eu não ponho nem tiro nada nesse time titular do Internacional. O problema do Inter é o grupo. Aí tem deficiência. Eu falei aqui, as pessoas acham que eu posso estar exagerando. Eu acho que o Inter tem que contratar pelo menos 8 jogadores para grupo para o ano que vem. Para grupo. Agora, se o Inter conseguir manter esse time titular, e talvez não mantenha, porque o Johnny pode ser vendido, por exemplo, mas aí vai ter que repor a altura. O Inter tem um bom time titular. Essa base de time titular é muito boa. Mas eu repito, se o Inter não corrigir as outras coisas que tem que corrigir, não adianta. Porque o quase tudo pronto eu dizia o ano passado também, Weber. Eu terminei vice-campeão brasileiro 2022 dizendo que estava quase tudo pronto. E o quase tudo ficou no quase tudo. Então tem que reforçar muito o grupo, tem que ficar atento ao trabalho do Kudê. Você sabe muito bem minha opinião. Eu quero esperar um pouco mais para saber se o Kudê nos serve para o ano que vem. Quero esperar pelo menos até a segunda quinzena de novembro para chegar a essa conclusão. Porque eu acho que o Kudê tem coisas boas e tem coisas ruins. Desde que chegou ao Internacional. Mas agora, o time titular do Inter é muito bom time. Formado tardiamente, jogadores chegaram no meio do ano. Se tivesse chegado no começo do ano, seria outra história. Mas, enfim, hoje é um bom time. É um belo time. Não regulariza as contas todas porque deve 600 milhões de reais. O Internacional tem uma dívida a curto, médio prazo de 300 milhões de reais. Então esses 100 milhões ajudariam no quê? É importante que as pessoas saibam disso. O Inter hoje é um clube que paga 79 milhões de reais por ano de juros bancários. Juros. 79 milhões de reais de juros bancários. Então, tu pega um aporte desse e tu alivia o que tu deve de forma imediata, especialmente essas dívidas bancárias, tu diminui o juro. Então, não é só os 100 milhões. Indiretamente, tu acaba ganhando mais. E outra coisa, para quem está pensando, porra, estão pegando 100 milhões em vez de contratar jogador. Gurizada, se o Internacional conseguir buscar alguma saúde financeira, automaticamente, mesmo que o dinheiro não seja direto para contratações, se tu tem saúde financeira, tu passa a ter uma capacidade maior de endividamento. Uma capacidade maior de endividamento. E aí tu pode contratar. Sabe na tua casa, quando tu tá devendo, tu tá num empréstimo, tu tem um empréstimo que tu tirou para alguma coisa, né? Aí tu termina de pagar esse empréstimo. Tu tá sem dinheiro, né? Tu tá sem dinheiro. Mas tu terminou de pagar o empréstimo. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai lá e vai comprar uma geladeira à prestação. Que tu precisava comprar uma geladeira. Tu não tem dinheiro, mas tu ganhou capacidade de endividamento, porque tu pagou uns pepinos que tu tinha. É isso que o Internacional pensa em fazer. O Samuel Borsman, Balda, manter essa base de time, quem podemos trazer para o ano que vem? Cara, quem podemos trazer, eu não sei. Mas nós temos que trazer para grupo um zagueiro, um volante, 2 meias armadores, 2 atacantes de velocidade pelo lado e mais um centroavante. É o que eu acho que tem que trazer. Deixa eu fazer a minha leitura. Deixa eu fazer a minha leitura pela experiência que a gente tem e pela análise ampla dos fatos. O Kudê não vai fechar contrato com o Inter agora, porque o Kudê não sabe que tipo de proposta ele vai receber. Na Argentina, os caras estão cogitando o River Plate querer o Kudê, para o lugar do De Michelis. Que é uma coisa que certamente balançaria com o Kudê, porque ele é torcedor do River Plate e seria uma das grandes oportunidades da vida dele. O Kudê não vai aceitar sentar agora e fechar um contrato para o ano que vem. Então essa é uma coisa. A outra coisa é o fato de que o presidente Barcelos
tem no Kudê uma bandeira política. E eu não estou condenando isso, acho que faz parte do jogo político. Existe uma parcela significativa da torcida do Inter que gosta do Kudê. E se o Barcelos, que tem poucas bandeiras políticas neste momento, porque não ganhou nada no Inter, se o Barcelos senta com o Kudê, tira uma foto renovando o contrato do Kudê, ele ganha votos. Ele ganha votos. E ele vai tentar fazer isso antes da eleição. Ele vai tentar fazer isso antes da eleição. A eleição do Inter é dia 9 de dezembro. O Campeonato Brasileiro termina dia 6. 6. Então, sei lá. Na verdade, ele vai tentar fazer isso. Eu não sei o quanto o Kudê vai querer esperar para fazer isso. O quê? Dia 3. Dia 3 o quê? De dezembro. Termina o Brasileiro. E dia 9 é a eleição. Quer dizer, daqui a pouco, nessa semana, entre fim de Brasileiro e eleição, o Barcelos vai querer anunciar o Kudê. Como o Melo lá vai anunciar o D'Alessandro e o Abel, o Barcelos vai querer anunciar a renovação do Kudê. Todo mundo vai querer tirar voto nessa última semana. A minha questão é, o Kudê vai estar pronto para assinar esse contrato ou ele vai querer esperar mais? Ou daqui a pouco já tem até agora uma proposta de um River Plate da vida. A gente não sabe. Do Racing ele já teve. Do Racing ele já teve e negou. E o River? E outros grandes clubes? A gente não sabe. Então, neste momento, ninguém sabe se o Kudê vai continuar. Ninguém sabe se o Kudê vai continuar. Seja Melo, seja Barcelos, ninguém sabe se o Kudê vai continuar. Nem o Kudê sabe se ele vai continuar. Bom trabalho. Eu estou muito ávido por ver novos técnicos surgindo no Brasil. No Brasil. Sabe qual foi o grande problema, Monique, para que a gente tenha partido para essa coisa louca de buscar técnicos no exterior? É que a dita nova geração, que já não é nova mais dos técnicos brasileiros, parou no meio do caminho. Roger, Lisca, teve vários técnicos emergentes do futebol brasileiro que pararam no meio do caminho, que não explodiram, entendeu? E aí se foi para essa loucura de pegar qualquer técnico do exterior como se fosse bom. Agora está vindo uma nova leva de técnicos brasileiros. O Carpini. Esse, para mim, é o principal nome. A gente não desiste, gurizada, nós somos assim. É uma coisa tão louca essa coisa, que é do torcedor de futebol, mas que é muito nossa Colorado também. Nós caímos pro Fluminense, depressão total, fora todo mundo. Ganhamos o Grenal, beleza, tá tudo lindo e maravilhoso. Perdemos pro Bahia, fora todo mundo, e ganhamos do Santos, tá tudo lindo de novo. A gente tem aqui buscar para o campo de análise um certo equilíbrio. E está falando aqui o Baldasso, que é o cara mais desequilibrado de todos. Eu não tenho moral nenhuma, moral de cueca cagada para falar em equilíbrio aqui. Eu sei disso, tu está pensando isso. Mas nós vamos ter que analisar dessa forma. Nós vamos ter que analisar dessa forma, né? Para saber se o Kudê serve para o ano que vem, para saber o que nós precisamos para o grupo, para fazer análise se o grupo está bom, para fazer análise na eleição se tem que votar no Melo ou no Barcelos. Para tudo nós vamos ter equilíbrio. A gestão do Barcelos, ela pode ser insuficiente para ti, porque perdeu para o Fluminense, mas também não pode ficar perfeita porque ganhou o Grenal. Tu tem que avaliar o todo. É uma análise que tu tem que fazer na hora de votar ou no Melo ou no Barcelos para presidente, né? Então é tudo isso. Nós vamos ter que ter um certo equilíbrio a partir de agora, porque tem coisas muito importantes para ser definidas no internacional. A mais importante delas é o novo presidente. A outra importante é a manutenção ou não do Kudê. A outra é o que precisa para o grupo. Temos ou não temos um bom time? Temos, né? Temos ou não temos um bom grupo? Não, não temos um bom grupo. Então tudo isso nós vamos ter que analisar. Tentar ser um pouquinho equilibrado. Nós somos passionais, somos malucos, somos apaixonados, somos explosivos, somos impulsivos como torcedores, mas a gente vai ter que dar uma cuidada nisso, né? Do tudo errado, tudo certo. Tudo errado, tudo certo. Vamos tentar analisar.